Boa noite. É um privilégio, um prazer estar com vocês nessa noite de domingo, já com as horas já contabilizadas para que a gente tenha uma nova semana, uma semana de trabalho, uma semana na companhia de Deus. Mas eu gostaria de convidá-los para mais uma vez a gente dobrar a nossa fronte para falarmos com Deus, buscar a presença daquele que é o doador e merecedor de cada palavra, de cada gratidão. Vamos falar com Ele então? Querido Jesus, te agradecemos porque na sua misericórdia, no seu cuidado, no seu amor, o Senhor nos permite estarmos na tua santa casa de adoração. Neste momento, Senhor, eu falo para queridos irmãos meus de fé, que às vezes está com o coração agradecido, e louvado seja o seu nome por essas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida deles. Mas também, Senhor, pode estar entre nós alguns irmãos meus de fé com o coração contrito, triste, amargurado, que vieram essa noite buscar respostas de oração. A estes também, Senhor, apresento diante do teu altar, na certeza de que o Senhor já está nos ouvindo. Neste momento, Senhor, perdoe os meus pecados, para que eu tenha condições de ser usada por Ti, para que eu seja um canal de bênçãos através da Tua palavra. Senhor, fique conosco, nos dê a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então eu vou olhar assim, né? Vou ficar de diagonal. Me permita começar a mensagem dessa noite contando para vocês uma ilustração muito viajada, pode ser? Posso viajar aqui na história? Bem viajada, tá? Suponha que você tem um amigo muito, muito rico, e este amigo lhe fez um convite para o aniversário dele. E esse aniversário, ele mandou para você, diferente de todos os anos, não é mais um convite convencional, é um localizador de GPS. E ele disse, olha, na data você abre aqui e esse localizador vai te levar até o local do aniversário. E você fica na expectativa, está chegando ali o dia do aniversário, chegou o grandioso dia, você clica no GPS, o localizador está te direcionando agora, pega a 22, está levando você aqui na 101, te joga no Rio de Janeiro, e você, Ilha do Governador, de repente você está no aeroporto, no Galeão, e aí vai te direcionando dentro do Galeão, você acaba chegando ali na parte das aeronaves particulares, isso está acontecendo, aniversário aqui dentro do aeroporto, uma coisa diferente, coisa nova, e há uma expectativa, agora há uma aeromoça bem na porta daquele avião particular, pequenininho, ela recebe você é fulano, é amigo de João, sim, sou, então seja bem-vindo, a festa de aniversário dele é dentro de um avião, e há uma expectativa, uma festa de aniversário dentro de um avião, sim. E aí mais 10 amigos, porque só foi convidados 10 amigos bem queridos, bem próximos. Estão todos ali, chegaram juntos, entra na aeronave, é uma recepção, e você ávido, muito feliz, senta lá no final, eu vou lá para o fundão, vou curtir a viagem aqui lá atrás no voo, você senta lá e vai embora. E estão os 10 amigos, o capitão se apresenta, a aeromoça se apresenta, e agora começa um tour, vamos começar a viagem, conhecendo aqui o Rio de Janeiro, passando por cima das praias, depois nós vamos até a Angra dos Reis, depois nós vamos pegar Santos, e aí quando você está voltando, ele está fazendo ali todo o movimento de volta para o Rio de Janeiro, você olha para o seu lado direito e percebe que na turbina está saindo fumaça. E você diz, não, peraí. E aí o comandante assume o microfone e diz, fiquem tranquilos, o que está acontecendo aqui, a turbina do lado direito pegou fogo, mas eu vou baixar um pouquinho o voo e vai ficar tudo sob controle. Ninguém morre nessa noite. Morreria sim ou não? Tudo bem, ele está te tranquilizando. E aí, mais 10 minutos de voo, você olha para o outro lado, agora a turbina esquerda pegou fogo. A turbina esquerda pegou fogo e agora há um desespero, as pessoas começam a comentar, e aquilo que era festa, aquilo que estava muito animado lá dentro, e aí o comandante assume mais uma vez o microfone da aeronave e diz, fiquem tranquilos, porque aqui ninguém morre. O comandante da aeronave está dizendo para você que fiquem tranquilos, e aí há um silêncio, daqui a pouco há um misto de pânico dentro daquele avião, a aeromoça se posiciona para pedir calma, vem agora o comandante, deixa ali com o comandante que estava auxiliar, ele vem agora e diz para você, olha, vamos fazer o seguinte, eu disse para vocês que ninguém morre nessa noite, ninguém vai morrer. Eu vou abrir aqui o compartimento, vou pegar um paraquedas, vou entregar o paraquedas, vem cá você a primeira. E aí vem a primeira mulher, ele diz, vem pegar, aí pega o paraquedas, posiciona para a senhora, vai colocar o paraquedas, disse, não, peraí, está tudo bem até aqui, o senhor já falou que eu não vou morrer. Mas é que é o seguinte, se o homem deu um paraquedas verde é de homem. Dá para trocar o paraquedas verde pelo rosa?
Como é que é? Minha senhora disse que a gente não tem tempo, a gente vai, ninguém morre aqui, mas o paraquedas agora é o paraquedas rosa, só tem o verde. Não, mas é assim, porque quando eu chegar lá embaixo, vai virar notícia. E aí, quando virar notícia, eu tenho que chegar diferente lá embaixo, tem que chegar o quê? De rosa, para sair na capa de jornal. Não, minha filha, não dá tempo para isso não. Ele abre, então, ele empurra a senhora, ela desce, e aí, pronto, vem o segundo, próximo da fila. Agora vem aqui que o senhor vai colocar aqui o paraquedas, e ele diz, tudo bem, eu não tenho problema não, eu desço com o paraquedas rosa, verde, o que o senhor me der. Mas tem uma situação, eu preciso passar um perfume. Porque quando chegar lá embaixo, a gente entenda, vai ter jornalista, e aí vai dar um movimento, porque eu vou para a capa de jornal, e vão chegar lá e vão falar, não, peraí, já que ele desceu, que desce com estilo. Aí, o capitão disse, espera, você não está entendendo, não? Abre-lhe a porta, empurra e desce. É uma ilustração, mas você está feliz com a sua vida cristã quando Deus disse para você o seguinte, olha, você veio na igreja essa noite, você veio com o coração buscando respostas de Deus, mas eu não tenho para você o paraquedas rosa. Eu tenho para você um paraquedas, mas não é o que você quer. Tudo bem para você? Tudo bem se a gente começar falando para Deus que Deus tem respostas para todas as suas orações, mas Ele não vai atender de acordo com aquilo que você quer? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios 12... versículo 7 em diante. As pessoas, elas vêm para a igreja esperando que Deus faça exatamente o que elas querem. Elas querem, Senhor, Deus diz, eu te dou paraquedas, mas não exatamente aquilo que você quer. E é mais ou menos o que aconteceu aqui na história de Paulo, que está registrado para a gente em 2 Coríntios 12, do 7 em diante. E diz assim, e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para mim é um dos textos mais complexos da Bíblia. E eu pergunto para vocês, quem você acha que escreveu esse livro aqui, o de 2 Coríntios 12, 7? Foi Paulo ou Saulo? Se fosse Saulo, possivelmente ele teria escrito dessa forma, assim, você de fato merece um espinho na carne, por isso que tu passa o que tu passa. Mas a gente fala que é Paulo, porque há uma sensibilidade, quando Paulo diz assim, olha, está machucando. Foi-me colocado um espinho na carne, Deus tira, está doendo a sensibilidade. Então a gente já sabe que é Paulo pela sensibilidade da escrita. E você vê que quando Paulo falou, olha, está doendo, foi-me posto um espinho na carne, está doendo, está difícil. E aí Paulo tem a ideia de então orar a Deus e pedir por 3 vezes que Deus tirasse o espinho. Deus disse, olha, então eu vou te tirar porque você está me pedindo, você é um homem muito bonzinho. Foi isso que aconteceu? Não, a Bíblia nos diz que Paulo orou por quantas vezes? 3. E é como a nossa situação, Senhor, pela primeira vez Paulo orou, Senhor, está difícil, tem alguma coisa, Senhor, que está me incomodando. Isso já está tirando a minha paciência. E assim sou eu e você. Diante de alguma objeção, diante de alguma dificuldade, a gente pede ao Senhor pela primeira vez em oração, Senhor, está acontecendo tal coisa na minha vida, dá para tirar? Aí você vê um silêncio de Deus e aí pela segunda vez Paulo ora. E agora Paulo ora, possivelmente Paulo poderia ter feito aqui, além da oração, um jejum. Paulo poderia ter subido ao monte, Paulo poderia ter entrado no quarto. Paulo clamou pela segunda vez. E Deus não tirou o espinho na carne. Assim como você e eu, insistindo em algum pedido para Deus. E pela terceira vez, a Bíblia nos menciona que foram 3 vezes. Pela terceira vez, Paulo vai mais uma vez diante de Deus. E agora talvez em pânico. Senhor, lá no ringue, entre 4 paredes, no seu quarto, com o joelho no chão. Senhor, estou clamando, estou pedindo. Tem um espinho na carne que me incomoda. Mas não, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Eu estou pedindo tanto para tirar isso que me aborrece, esse problemão que eu tenho aqui. E não está saindo, Senhor. O que está acontecendo? Aí Deus responde audivelmente para Paulo. Olha o que ele responde lá no versículo 9. Então ele me disse, qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Não espere que eu fale para você nesta noite
que se você devolver, for fiel ao dízimo e as ofertas, que Deus vai lhe dar o paraquedas rosas, porque assim você está orando. Não espere que eu diga para você que se você vier no culto de quarta, domingo e sábado, Deus vai lhe dar o paraquedas rosas, porque você ora pelo paraquedas rosas. Na realidade da vida, tem pessoas morrendo de câncer, tem útero que não é respondido, tem adolescentes aborrecendo pais e mães, nós temos famílias sendo destruídas, deslaceradas. Na realidade da vida, nós temos problemas financeiros. E as pessoas tendem a achar que quando a gente vira crente, quando a gente entra para a igreja, que tudo há de mudar. Não, porque agora você é crente, e aí tem vizinho e família da gente que é boa de falar nisso. Não, agora que você virou crente, tudo vai mudar. Mas na realidade da vida, não é isso que acontece. Quando a gente entra na igreja, nós passamos prova como um outro que também não está aqui. E aí, quantas vezes você olha e fala, Senhor, você sabe que eu tenho sofrido, que eu tenho orado por isso, mas nada muda. Espinho na carne. Você sabe qual era o espinho na carne de Paulo? Eu não sei. Não, a Bíblia não nos revela. Mas eu só sei que o que está acontecendo aqui, Paulo estava dizendo, Senhor, o que é que seja o espinho na carne está me incomodando. Senhor, eu entrei nessa igreja no domingo, porque o que é que está me incomodando? Está me incomodando, Senhor. O que me incomoda, eu chamo de espinho na carne. Eu não sei qual é a igreja, a Bíblia não nos revela qual é, mas os teólogos levantam 4 hipóteses, nada comprovado. 4 hipóteses. A primeira hipótese que eles levantam é a hipótese da tentação. Paulo poderia ter uma tentação muito particular. Porque quando Paulo ainda era Saulo, Saulo frequentava o Sinédrio, e só frequentava Sinédrio homens casados. Quando Paulo se transforma, ou quando Saulo se transforma em Paulo, você não vai ver a companhia da esposa dele nas viagens. Então não se sabe se a esposa morreu, ou não se sabe se houve um problema de divórcio. Então uns dizem que poderia ser a causa da tentação de Paulo. Poderia ser a tentação, o espinho na carne. Eu não sei qual é a tentação. Se você colocar na minha frente cerveja, cigarro, isso para mim não é tentação. Para mim é indiferente. Se colocar para mim, diante de mim, um monte de dinheiro para que, olha, ela vai ir, ninguém vai... Para mim não é tentação. Mas tem a tentação moral, a tentação comportamental. Eu não sei qual é a sua tentação, mas a Bíblia é muito clara em nos dizer, lá no livro de 1 Coríntios 10, 13, e ela nos diz assim, ó, não vos sobrevém tentação, não que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Não tem tentação possível de ser vencida em Cristo Jesus. Toda a tentação, e aqui eu imagino que se fosse de fato a tentação, o espinho na carne, era Paulo clamando, Senhor, tira de mim a tentação, tira de mim esse espinho. E Deus responde o que para Paulo? Dá não, Paulo, porque a minha graça te basta. Segunda hipótese levantada por os teólogos seria o temperamento dele. Paulo era um homem que sabia o que queria. Ele era um homem de decisão. Paulo, se você fosse falar para ele, ele já tinha a resposta certa, e às vezes uma resposta ríspida. Para ele, talvez Provérbios 15, versículo 1, não fizesse muito sentido com a palavra branda, acalma o furor, porque ele era o furor. Talvez pudesse ser isso, o espinho na carne, quando ele quisesse lidar com o temperamento dele. Ele poderia falar, Senhor, eu lido com pessoas, eu prego, eu testemunho sobre você. Então, eu gostaria de cuidar do meu temperamento, eu queria responder de forma mais branda, de cuidar com as minhas palavras. Eu gosto muito do ditado que diz que o silêncio, seja o senhor do seu silêncio, para que você não seja escravo das suas palavras. Cuidado com o que a gente fala. Às vezes magoa. E poderia ser um problema de temperamento, da resposta rápida, da resposta sem pensar, da tonalidade da voz, poderia isso ser o comportamento, esse temperamento que incomodasse Paulo. E às vezes ele poderia estar dizendo, Senhor, por que o Senhor não me fez com uma resposta mais calma, um homem com uma palavra mais branda, mais tranquila? Senhor, eu queria ser um pouco mais calmo, mais melancólico. Talvez pudesse ser esse. Mas a resposta de Deus para Paulo foi o quê? A minha graça te basta. Vai aprender a viver com isso, Paulo.
Ou a terceira razão, a terceira hipótese levantada pelos teólogos seria a perseguição. E não tem, gente, na Bíblia. Não tem na Bíblia alguém que sofreu mais, só sofreu mais Jesus, abaixo de Jesus do que Paulo. Eu até anotei algumas coisas que Paulo sofreu para que a gente notasse que poderia ser de fato a perseguição, o espinho na carne dele. Esse homem sofreu apedrejamento, naufrágio, açoite, noite na cadeia, mordida de cobra, cuspe, bofetada e soco. Se Paulo estivesse pregando aqui no meu lugar, no final do sermão, eu vou estar ali na porta e vou cumprimentar todos vocês. Mas se Paulo estivesse pregando aqui, possivelmente, quando Paulo fosse ali para a porta para cumprimentar, já teria ali no lugar daquele diácono, teria 2 guardas ali para esbofetear Paulo, pelo menos uns 2 açoites nas costas dele. E se Paulo ousasse fazer uma semana de oração aqui em Itaboraí, no final da semana ele não receberia presente. Ele receberia pelo menos 2 dias na cadeia, abaixo de socos e bofetadas. Poderia ser, então, a perseguição, um espinho na carne. Paulo está dizendo, Senhor, não, dá uma olhada aqui, Senhor. Dá uma olhada aqui para essas costas, cheias de marca. Senhor, é muito soco, Senhor. Está vendo isso aqui? Isso aqui foi uma marca de açoite. Poderia ser a perseguição, um espinho na carne. Paulo está dizendo, está doendo, está tudo cortado aqui. Senhor, onde eu chego, me cospem, me bate, me agridem. Senhor, agora assim, Senhor, tudo bem. A tentação, a gente tenta controlar o temperamento, mas, Senhor, está no físico, agora está me machucando, está doendo. Poderia de fato ser esse. E Paulo poderia estar dizendo, Senhor, alivia um pouquinho. Tira essa perseguição. Mas, mais uma vez, Deus diz o que para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Aprenda a lidar com as perseguições. Aprenda a lidar com a tentação. Aprenda a lidar com o seu temperamento. Porque não vou te tirar isso. A minha graça te basta. Quarta razão e última pela qual Paulo hipótese que poderia ser o espinho na carne dele, poderia ser de fato alguma coisa física. Porque nos 14 livros que Paulo escreve, ele termina sempre o livro de forma interessante. Paulo escreve assim, olha, com grandes garranchos eu assino o meu nome. Então, às vezes, poderia ser físico. Como Paulo era professor, poderia ser um problema de visão ou poderia ser um problema na mão dele. Por isso que ele fala que com grandes garranchos termina a minha carta. Poderia ser. Por que o garrancho? Porque às vezes ele não tinha coordenação motora para fazer a pinça da escrita e ele escrevia com garrancho. Então, de fato, poderia ser alguma coisa física. Ou poderia ser um problema de visão. Ele escreve com garrancho porque ele não consegue enxergar direito. E ele lida com o público, ele lida com a multidão. Ele poderia escrever mais cartas e talvez esse espinho, esse problema na mão, não fizesse, ou de visão, não permitisse com que ele escrevesse mais ou falasse mais. Ele gostaria de ver a plateia pela qual ele estava dividindo a palavra de Deus. Poderia ser, eu não sei qual é o espinho na carne. Eu não sei qual é o espinho na carne, mas quantos de vocês já olhou para o céu e pediu alguma coisa para Deus e Deus tem te respondido de maneira diferente? A igreja, ela é uma religião real. A igreja não é um conto de fadas. Pode ser que ao sairmos daqui recebemos uma ligação que nos deixe muito triste. Pode ser que ao sair daqui recebemos uma notícia que chateia a gente, aborreça a gente fala, Senhor, mas cadê você? Eu fui para a igreja enquanto ninguém estava lá. Eu oro, eu clamo, Senhor, faço diferente de todo mundo. Aliás, Senhor, num domingão à noite poderia estar fazendo outra coisa na minha casa, mas eu resolvi estar aqui. Aí eu saio da igreja, Senhor, não chego nem em casa, o Senhor me manda uma notícia dessa. O Senhor me permite isso. Senhor, cadê você diante de tudo isso? Onde é que você está diante de tudo isso? A igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a igreja ela é um hospital. A igreja, na verdade, ela é uma sala de aula. Aqui é um lugar para a gente entrar sujo, quebrantado, ensanguentado, com o coração destruído. Aqui é um lugar de entrar para a restauração de vidas. Seja bem-vindo a este lugar se você veio com o coração quebrantado para que Deus restaure. Eu fui professora por 18 anos. Desses 18 anos, 10 ou 11 deles eu dei aula no IPAI. Lidei ali com crianças de 3 anos até a gente entregar para as universidades, de variadas idades. Enquanto eu dava aula, algumas coisas me incomodavam. Eu não me incomodava com os alunos do fundão. Porque os alunos do fundão são aqueles que fazem maior bagunça, atrapalham a sua aula, mas aonde eu estava? Porque eu era professora do fundão, eu estava lá no fundão com eles. Não tinha dificuldade com esses meninos. Também não me incomodava os alunos que sentavam na frente, que são os CDFs, que o professor mal acabou de explicar, o cara já levanta a mão e fala, professor, não entendi nada. Você nem explicou tudo. O cara já te interrompeu. Também não eram esses que me incomodavam.
Enquanto eu dei aula, nesses 11 anos no IPAI, fora os que eu dei fora da rede, o que mais me incomodava eram alunos mimados. Aluno que se caísse um lápis, caísse uma caneta, vinha a mãe na escola perturbar a gente. Alunos que não sabiam respeitar a autoridade do professor. Alunos que queriam mandar mais que o professor. Alunos mimados, filhos mimados, crianças mimadas. Esses é o que me incomodavam mais. Porque não tem limite, não tem respeito. E quando a gente cria filho para que ele sirva para a sociedade, para que ele se comporte em sociedade. Quando ele não sabe comportar em sociedade, aí pode ser que a delegacia eduque os nossos filhos. Pode ser que a rua eduque os nossos filhos. O certo é que Deus não quer filhos mimados. Quando Deus diz para você, olha, todas as suas orações eu vou responder. E Deus responde todas as nossas orações, todas, não tem exceção. Mas Ele diz para você, não é paraquedas rosa, não é o que você quer. Eu vou responder o que você precisa, mas não necessariamente aquilo que você quer. Filhos mimados. Deus não quer filhos mimados. A religião não é um cardápio que você chega aqui, escolhe e fala, Senhor, isso aqui hoje eu quero. Ah, Senhor, não, isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui é coisa dessa igreja adventista. Isso aqui para mim não serve não, mas isso aqui serve. Então, não, religião não é um cardápio. Não chega aqui e escolhe o que eu quero. Senhor, então isso aqui serve para mim. Isso aqui eu quero, mas isso aqui, Senhor, não. Senhor, eu estou te pedindo A, Senhor está me mandando B. Estou pedindo para o Senhor curar, o Senhor está mandando mais enfermidade, estou pedindo para o Senhor restaurar minha casa, que está uma bagunça, o Senhor está mandando mais problemas, Senhor, não, Senhor. Não é assim. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele responde todas as suas orações, mas Ele não vai te dar o paraquedas rosa. Ele vai te dar um paraquedas. Ele vai te dar a resposta. Não necessariamente aquilo que você veio buscar. Não necessariamente aquilo que você quer. Porque o alvo de Deus na sua vida não é te dar o que você quer para essa terra. O alvo de Deus na minha e na sua vida é te levar para um lugar muito especial. Ele está preparando eu e você, não para sermos felizes nessa terra. Ele está preparando eu e você para estarmos com Ele nas mansões celestiais. Por isso que Ele não pode tirar o seu espinho na carne. Por isso que tem coisas na vida da gente que por mais que a gente clame, por mais que a gente dobre os joelhos, por mais que a gente peça, Deus não vai tirar. Porque lá no versículo 9, ainda no finalzinho, ele diz assim, de boa vontade, pois, mas me gloriarei aonde? Nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E no versículo 10 está, pelo que sinto prazer aonde que sente prazer? Onde Paulo sente prazer? Ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Ele sente prazer nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou. Se Deus tira o seu espinho na carne, se Deus tira de você as suas angústias, as suas perseguições, as suas necessidades, então você não percebe que você é fraco. E se você não percebe que você é fraco, então Deus não consegue fazer de você forte. Por isso que Deus não tira o seu espinho na carne. Ele diz para você que aprenda a viver com o seu espinho na carne. Aprenda a viver com o seu espinho na carne, porque a minha graça te basta. Entenda que Deus sempre vai responder as nossas orações. Sempre. Porque o que Ele quer para você não é que nós ficamos nessa terra para sempre. O que Ele quer para mim e para você é que é a eternidade. Na Bíblia tem muitos exemplos dramáticos. Muitos de pessoas como eu e você que perguntou, Senhor, então qual é o teu plano para a minha vida? É para eu ficar nessa terra aqui agonizando, passando por perrengue? É isso aqui mesmo, Senhor? É isso aí que Elisângela está falando lá mesmo? Então, se eu vou aprender a viver com as perseguições, com as injúrias, com as injustiças, com as necessidades, então, Senhor, qual é o teu plano para mim nessa terra? A resposta de Deus para mim, para você nessa noite é, tem coisas que você vai precisar aprender a conviver com elas. Tem coisas que Deus não vai tirar. Ele precisa que você entenda que a graça dele te basta. Se está doendo, peça a Deus que te dê forças para continuar lutando e vivendo com ela. Eu creio na volta de Jesus. E eu acredito que a gente tem apenas uma vida e uma chance de tornar a nossa vida extraordinária aos pés de Jesus. E é no seu ponto mais fraco, que a graça de Deus te basta. Você acredita nisso? Que é no seu ponto mais fraco que a graça de Deus te basta? Se você veio hoje aqui para ouvir, eu vou dizer para você que seu espinho continua. Mas você sai daqui vitorioso, entendendo que no meio das tuas lutas,
no meio das suas injúrias, das suas necessidades, a graça de Deus nos basta. Se você confia na graça divina, a promessa de Deus é que Ele vai estar com você. A graça dele vai nos acompanhar. Nós vamos terminar. Deixa eu ver aqui. Nós vamos terminar. Mas eu quero dizer para você, eu não sei se você tem alguma necessidade especial, se você tem vivido algum momento dramático de espinho na carne. Mas o convite de Deus para você nessa noite, nós vamos cantar um milagre, não é isso? A equipe da música, nós vamos cantar um milagre. Mas enquanto nós estivermos cantando, o convite de Deus para você nessa noite, não é que você venha aqui na frente, mas que você se coloque em pé diante do altar do Senhor, entregue para Ele o seu espinho na carne, porque Ele sabe qual é. Fala, Senhor, está doendo, está difícil demais conviver com Ele. Isso me incomoda. Esse espinho na carne tem tirado os meus sonos. Enquanto o pessoal da música se posiciona, eu vou contar para vocês uma história que eu vivi ano passado. Ano passado, eu estava numa viagem para São Paulo e tinha mais 10 amigos com a gente. Era um voo. E nesse voo, pela primeira vez eu voei com uma comandante mulher. Pode vir o pessoal do louvor. E a primeira vez eu viajei com uma comandante mulher e fiquei até feliz, porque geralmente é só com homem. E quando o voo subiu, São Paulo para Rio, um voo de 45 a 50 minutos, chegávamos aqui, chovia muito no Rio de Janeiro, chovia muito. O pouso era no Santos Dumont. Quando a comandante avisou que estava aterrissando, bem próximo ao solo, eu percebi e ela avisou que ela precisava remeter o avião novamente. Não tinha autorização de pouso e já víamos a pista, estava bem pertinho da pista, bem pertinho. E o avião precisou remeter, precisou subir novamente. E quando ele subiu, ela ficou por 15 minutos rodando o Santos Dumont para poder conseguir permissão de descer, de aterrissar o avião. E por 15 minutos ficou rodando e não tinha autorização, e muito raio, muita chuva, a chuva apertava. Então, a gente percebeu que o avião parou de dar voltas e ele havia tomado a sua direção e voltávamos para São Paulo, porque lá o tempo estava bom. E nessa volta para São Paulo, ainda aqui nessa margem do Rio de Janeiro, que chovia muito, nós acabamos pegando uma turbulência nesse voo. E eu não sei se você já viveu o dia da sua morte, mas nesse dia eu vivi o dia da minha morte. Enquanto entrávamos no avião, nessa turbulência, uma forte turbulência que agitava o voo, as pessoas que estavam viajando comigo, porque eu era num grupo de 10, as pessoas que estavam ao meu redor começaram a cantar, começaram a orar em voz alta. Começaram então a clamar, Senhor, filho de Davi, dentro do avião. Parecia uma igreja. As pessoas clamavam ali o sangue de Jesus, Senhor, sangue de Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, me perdoa. Era assim que a gente ouvia. O outro mandava um áudio, era um terror, pânico. As pessoas mandavam um áudio para a família, se despedindo de pai, se despedindo de esposa, se despedindo de filho. Mas sabe que naquele momento, enquanto eu vi o pânico ao meu redor, eu estava sentado na janela, tudo muito escuro, o avião sacudia muito. Eu olhei para a janela, nada, via tudo muito escuro. Escutava o clamor, o choro, o desespero. As senhoras que estavam no avião estavam muito desesperadas. Começaram então a fazer o Pai Nosso, era um coro dentro daquele voo. Mas naquele momento, eu poderia pegar meu celular e mandar uma mensagem para o meu esposo, despedindo dele e dos meus filhos. Mas eu não sabia quanto tempo de vida eu tinha e se eu teria ainda. Então sabe o que eu fiz naquele momento? Enquanto eu vi o desespero das pessoas, dos passageiros daquele voo, eu fechei os meus olhos e disse, Senhor, me perdoa os meus pecados. Que eu tenha condição de encontrar meu esposo e os meus filhos nas mansões celestiais. Mas mais ainda, Senhor, antes de fechar os olhos e abrir na eternidade, eu quero te fazer mais um pedido, no silêncio da minha oração. Senhor, eu queria muito encontrar os meus irmãos adventistas e meus irmãos que eu ainda não conheço no céu. Eu só quero ter essa oportunidade. Porque eu creio na volta de Jesus. Eu vivo pregando a volta de Jesus. Eu poderia despedir da minha família e ficar uma despedida nossa interna. Talvez chorariam ali depois de ouvir meu áudio.
Mas meu pedido era muito maior do que a minha casa. Meus planos e meus sonhos nessa terra extrapolam as paredes da minha casa. Porque no dia da minha morte eu orei por você. Eu pedi para o Senhor que eu queria encontrar com você no céu. Eu não sei qual é o seu espinho na carne. Eu não sei qual tem sido o seu drama. Mas eu clamei por você acreditando ser meu último suspiro. Tamanha necessidade de encontrar com você no céu. Eu não sei qual é o seu espinho na carne, mas não desanima. Porque esse Deus é o Deus do milagre. Eu não sei qual tem sido. Mas se há alguma mudança que precisa ser feita. Mas se há algum pedido especial para ser feito. A gente não sabe o nosso último momento. Que ao ouvirmos o louvor, que possamos nos colocar em pé, entregar para o Senhor. Senhor, esse tem sido meu espinho. Mas eu gostaria muito, Senhor, que o Senhor me desse forças para atravessar por essa barreira. O avião chegou em São Paulo, aterrissou em São Paulo, ficamos por mais 2 horas lá aguardando o tempo melhorar no Rio de Janeiro para que então pudéssemos voltar. E sabe, quando chegamos no aeroporto em São Paulo, a metade dos passageiros queriam descer e nunca mais entrar naquele voo. Mas ali eu permaneci, porque a minha esperança não está em homens. A minha esperança, a minha segurança está em Jesus Cristo. É Ele que me deu coragem e força. E é o mesmo Deus que fala no meu e no seu coração nessa noite.